E vou então compartilhar agora a tela. Penso que já estão a ver, penso eu, não é? Conseguem ver? Sim. Façam pronto, ok. Perfeito, está perfeito, está muito bem. Pronto, ótimo então. Então, bom, esta semana o que é que vamos fazer? Vamos olhar um pouquinho para os, como tinha-vos dito a semana passada, foi mesmo dar o enquadramento geral, tentar dar o enquadramento geral. Desta semana gostava de começar a focar-me em espaços e em peças concretas do espaço da liturgia, do espaço de dentro ou do próprio edifício, nem sempre será por dentro da igreja. E então começamos logo pelos dois principais, que são obviamente os centrais e que são o ambão, e o altar. São o centro do edifício, o altar, claramente em termos litúrgicos, é o lugar é o lugar central de toda a ação litúrgica, e a mesa da palavra, o ambão, onde também decorre, e a partir do qual decorre esta partilha da palavra, este pão da palavra, que também nos alimenta e que constitui, sobretudo na Eucaristia, a primeira parte da nossa participação. Bom, para ser muito resumidinho, tanto para uma coisa como para outra, vou tentar abordar um pouco a função na liturgia de cada uma destas peças, não é? Chamemos-lhe assim, não é um nome muito bonito, mas dá para ser genérico para compreender a sua função na liturgia, a história da sua configuração e da colocação dentro do edifício, que, como devemos de ver, variou mesmo muito em algumas partes da história, e falar um pouco, esta parte mais diluída, esta linha C mais diluída, sobre a necessidade de uma visibilidade e uma inteligibilidade. Não há propriamente aqui um apartado para isto, mas vou referir-me assim transversalmente cada vez que falar em cada uma das peças. Portanto, basicamente é um pouquinho o esquema daquilo que tentarei aclarar hoje. Pronto. E aqui temos então para começar, então, um altar e um ambão, só para brincar com a águia, não é? Este é um ambão, acreditem, é um ambão, e muito bonito, não é muito vulgar entre nós, pelo menos na nossa época, mas é de facto, nós temos na charneca agora, temos assim, mas não é muito vulgar entre nós. Já foi, há exemplos conhecidos, mas hoje em dia não é muito vulgar. A águia representa São João, o evangelista São João. Ora, o altar. Ora, então o altar, eu vou tentar falar-vos um pouquinho sobre os vários tipos de altar católico e a função na liturgia. Entendam aqui o católico não no sentido perfeito da palavra, mas no sentido de rito latino. Está bem? O nosso rito, o rito que nós habitualmente celebramos, rito latino. É porque rito católico, nós temos, altar católico, nós temos vários ritos, o bizantino e tudo, que também, pelo menos em algumas partes, estão unidos a Roma. E, portanto, celebra-se nestes ritos, e o altar tem, embora com a mesma função, tem outras configurações, tem outras localizações e também tem uma cristalização diferente. Mas para não estarmos aqui a complicar, porque isto não é propriamente uma formação sobre liturgia, mas obviamente tem que falar nela, vamos nos centrar só no rito latino, aquele que nós celebramos, que nós habitualmente celebramos, e que é o maior dos ritos em que a Igreja Católica celebra. Portanto, vamos centrar-nos, quando falo de altar católico, não entendam, não é uma denominação correta,
eu podia dizer o altar latino, mas creio que entendemos o que é que isto quer dizer, feita esta explicação. E vou falar um pouco sobre a função na liturgia. Aqui um esquema do altar antigo. Bom, que tipos de altar, quanto à sua localização, é que nós temos, simplificando muito, para entendermos melhor? Temos 4 tipos de altar. O altar adoçado e o altar de retábulo. São os 2 primeiros. O que é que eu quero dizer com isto? Ora bem, um altar adoçado é este. É um altar que está encostado, a uma parede. Portanto, a parede pode estar decorada. Nós conhecemos assim os nossos altares laterais nas igrejas mais antigas, são todos assim, todos. Não é? São altares adoçados à parede. Adoçado quer dizer colado, não é? Que está mesmo ali justaposto. E é um altar. Nós hoje não vemos muito habitualmente a celebração da Eucaristia nestes altares, porque o rito latino teve, como vocês sabem, e alguns ainda, os mais velhos, ainda viveram isto, esta transição, embora muito pequenos, viveu uma reforma que mudou o estilo da celebração e da colocação das peças litúrgicas, mas nós nas nossas igrejas mais antigas temos este tipo de altares ainda é possível celebrar neles, mas é raríssimo, é muito raro. Este é o altar adoçado, é o que está encostado, literalmente encostado à parede, que pode estar decorada ou não com este tipo de decoração, ou apenas ter, sei lá, a imagem de um santo ou algo assim. Portanto, nós conhecemos este tipo de altares, não é difícil de o reconhecer. E o altar de retábulo, este parece uma distinção um bocadinho aqui de rendinhas, mas não é. Esta é uma igreja na Alemanha, o primeiro que vos mostrei, o adoçado, e o altar de retábulo é o dos Jerónimos. Isto é o Mosteiro dos Jerónimos, é a Capela-Mor do Mosteiro dos Jerónimos. Parece um altar adoçado, mas não é. É um altar que está separado. O altar é esta peça que vocês veem, é reconhecível, ali por debaixo do sacrário. Só que não está debaixo. Não está debaixo. Está à frente. Está à frente. O altar de retábulo é um altar que está separado da parede. Normalmente é um altar da Capela-Mor, como se dizia assim. É o altar-mor, como se dizia antigamente, que fica na Capela-Mor. Ele não está unido à parede de fundo. Está afastado para permitir o quê? Para permitir que, por exemplo, tal como aqui nos Jerónimos, se possa chegar até ao sacrário para colocar e para retirar o Santíssimo Sacramento para a comunhão. Por exemplo, é uma das... Porquê é que lhe chamo de retábulo? Porque ele, não estando adoçado, está à frente do retábulo e permite que aquele espaço de retábulo tenha, por exemplo, o sacrário em lugar de um sacrário grande, ou tenha, por exemplo, o acesso em Portugal, sobretudo, àquela pirâmide que vos falei, àquele trono do Santíssimo Sacramento, que vos falei na semana passada e ainda havemos de falar mais à frente. Portanto, este tipo de altares permite um acesso ou central ou lateral à parte do retábulo. Portanto, não estando adoçado, não estando colado para permitir estes acessos, é um tipo de altar que celebra-se na mesma voltado para o Oriente, não se está de frente para o povo, não é? Celebra-se na mesma como no altar adoçado, mas está efetivamente, fisicamente separado, porque há que garantir as circulações lá para trás, porque são igrejas que têm uma organização em que por exemplo, o sacrário está ao centro e, portanto, é preciso chegar lá, ainda por cima, como no caso dos Jerónimos, com esta monumentalidade toda, ou então chegar até ao trono para expor o Santíssimo Sacramento. Ou uma imagem para a procissão. Bom,
Passando, outros dois tipos de altar quanto à localização. O altar isento e o altar móvel. Estes são fáceis de entender. O que é um altar isento? São os nossos altares que nós conhecemos. São os altares que estão completamente separados e nem sequer próximos das paredes, seja do fundo, seja dos lados. São altares isentos, que estão com espaço livre à volta para garantirem a circulação. Porque, como havemos de ver, é essencial para o nosso rito latino atual, para a forma como nós celebramos, poder circular à volta do altar. Para quê? Para incensar, por exemplo. As incensações antes, no rito antigo, eram feitas para um lado, para o outro e ao centro. Claro que não se podia circular, mesmo quando ele era de retábulo e estava separado, não se ia incensar lá para trás. Não fazia grande sentido. Este altar, que está isento, pressupõe que nós andemos à volta dele para fazer a incensação. E é também o altar ideal para a concelebração. Porque, digamos que, obviamente, que é sempre possível concelebrar com um altar adoçado, não é? Ou com um altar de retábulo. Mas, convenhamos que para o rito atual é esta a forma que melhor permite a visibilidade dos concelebrantes para a Assembleia e vice-versa. Portanto, este é o altar que nós conhecemos, o altar isento. E depois temos, bom, isto é uma coisinha, é quase uma gracinha, mas é o altar móvel. É o altar móvel, aqui está na missa dos escoteiros no Acanac. O altar, este exemplo de altar isento que mostrei é o da Sé de Braga. É o da Sé Primaz de Braga. Este aqui foi do acampamento nacional de escoteiros, que me deu uma trabalheira a montar, mas aqui está ele. Porquê é que é importante falar do altar móvel? É porque agora o altar móvel pode ser uma mesa simples, desde que seja digna e firme, não há grandes exigências neste particular. Mas o altar móvel existiu desde a Idade Média e era algo que tinha as suas características. Era algo que tinha as suas exigências e que tinha determinadas leis e era um privilégio. Digamos que nem toda a gente podia ter altar móvel, nem sequer todos os reis o tinham. Portanto, é um tipo de altar que, obviamente hoje muito transformado e muito simplificado, mas sempre existiu e, aliás, foi, como havemos de ver, o primeiro dos tipos de altar que a Igreja teve. Bom, agora passamos aos tipos de altar segundo a estrutura. Aquilo foi segundo a localização, a colocação. Agora, segundo a estrutura, como é que ele é feito? Como é que ele está construído? Qual é o tipo de estrutura que o altar tem? Porque nem todos são iguais. Desde já vos vou dizer que, sobretudo sobretudo desde a reforma do Concílio Vaticano II, o altar assumiu às vezes muitas formas e assim algumas proporções e algumas decorações mais ousadas, arrojadas, mais artísticas, menos comuns. Mas, como havemos de ver, há certas determinantes que não devem ser passadas na construção do altar e eles podem resumir-se a 4 tipos de estrutura. O altar banqueta, que é este? É o típico altar adoçado. Adoçado ou de retábulo. É aquele altar antigo que tem esta forma que se utilizava celebrando virado para ele, para o próprio altar e não para a Assembleia, e que tem esta forma. É um altar encostado. Chama-se banqueta porque ele acaba por funcionar, quase que parece um banco que ali está encostado ao resto da estrutura, seja ela de retábulo, seja a da parede. Este altar normalmente era feito de madeira, era o mais comum porque era mais barato e mais fácil de trabalhar. Mas há belíssimos exemplos deste tipo de altares feitos em pedra. Este aqui, curiosamente, é a banqueta, o altar propriamente dito é pedra, a parte de cima é madeira.
é um dos altares laterais da Catedral de Goa. Portanto, para vermos também assim um pouquinho o exemplo da arte mesclada. Depois temos o altar-mesa, que este conhecemos-lo muito bem. A mesa pode ser assim, pode ter 4 perninhas, pode ter 2. É um altar-mesa. É um altar que tem a forma típica de uma mesa. E evoca o quê? Obviamente evoca a última ceia. Obviamente porque é que tem esta forma, mais artística, menos artística, mais estilizada, menos estilizada, porque de facto nos lembra a última ceia do Senhor. E é por isso que eles, às vezes, apresentam um aspecto de mesa, de refeição. Este é do Centro Apostólico do Sameiro, de uma das capelinhas que eles lá têm. Portanto, é feito de madeira, né? É isto. Depois temos o altar bloco e o altar embutido. Ora bem, o que é o altar bloco? São os nossos altares mais, quer dizer, não digo que sejam os mais habituais, mas são comuns, já todos vimos isto. O altar da Basílica da Santíssima Trindade em Fátima. É um bloco, portanto, apresenta-se como um bloco, apresenta-se como uma mole, apresenta-se... Não tem que sequer que ser maciço, reparem. Eu estou a dizer que é bloco, mas é sobretudo o aspecto de bloco. Ele não tem de ser uma pedra maciça que ali está. O aspecto é que se apresenta como um bloco. O que é que este altar, nesta forma de se apresentar, evoca? Não deixa de evocar uma mesa. Claro que sim, também não deixa de evocar também uma mesa. Mas remete mais, por exemplo, para o modo como o altar antigo de Jerusalém era feito. Remete também para uma mole grande feita de pedra compacta, onde sobre ele se faziam os sacrifícios. Portanto, se o altar-mesa nos chama a atenção desta dimensão de refeição da última ceia de Jesus para a sua igreja, esta do altar-bloco chama-nos a dimensão para o sacrifício do altar de Jesus entregue ao sacrifício pelos nossos pecados. São duas acentuações teológicas, não se excluem uma à outra. Reparem, uma coisa e outra são verdadeiras, mas há uma acentuação porque lembra mais um destes determinados aspectos. O altar-mesa lembra muito mais facilmente a dimensão da última ceia como refeição do Senhor, como refeição que nós agora partilhamos dele, e o altar-bloco lembra o seu sacrifício, lembra a dimensão sacrificial. Depois, o altar embutido. Isto é um preciosismo, mas também é dos mais antigos que tivemos, mas é claro, é tão raro, que mas vale a pena falar nele. E aqui, ora bem, aqui está. É o altar, por exemplo, nas catacumbas. O que vocês ali estão a ver, isto é a catacumba de Santo Inês, em Roma. O que vocês ali estão a ver é, de facto, um altar. É um altar que está colocado, que foi construído em cima do próprio túmulo da Santa, não é? Onde ela estava originalmente. Agora o corpo de Santo Inês está naquela igreja muito bonita, naquela praça ainda mais bonita da Piazza Navona. Mas aqui era onde ele estava originalmente, por debaixo da Basílica Antiga de Santo Inês, e ali está o altar. E foi assim que se fez quando se celebrava nas catacumbas. Não havia altares sequer adoçados. Celebrava-se em cima do túmulo do próprio mártir. Portanto, e então é assim. Portanto, este altar embutido ali, que era obviamente um altar que se fazia quando havia o corpo de um mártir ou quando havia o corpo de algum personagem assim mais importante. Bom. Continuando. Para arrumarmos aqui um bocadinho estas coisas que estão associadas ao altar em termos de peças. O baldaquino. Ora bem, o baldaquino, já todos o vimos, este então que estamos a ver, o da Basílica de São Pedro. O baldaquino é o quê? É uma coisa que faz parte do altar? Não.
é uma peça de destaque, é uma peça de honra. O que é que o baldaquino era na origem? 4 varas, com um pano rico por cima, que servia para quando se celebrava ao sol ou num determinado lugar, se celebrar à sombra, o altar estar protegido da chuva, de algum vento, do sol, era colocado este pano, esta armação por cima, que depois se transformou em arquitetura. Transformou-se nesta estrutura que foi colocada em algumas igrejas, onde é uma peça de honra, é uma peça honorífica, mas não faz propriamente parte do arranjo do altar, tanto que é uma peça que é relativamente rara. Conhecida, mas relativamente rara. São Pedro, este é o de São Clemente, também em Roma, lindo. Toda a igreja é linda esta. E depois, aqui para não pensarem que é só uma coisa no estrangeiro, olhem São Vicente de Fora. Pronto. São Vicente de Fora também tem um baldaquino. E porquê? Pronto, lembra-se que tínhamos ali o túmulo do mártir São Vicente. Portanto, como é natural, justificava-se plenamente, e claro que Dom João V mandou fazer um baldaquino à romana, que é para marcar bem a importância da igreja. Portanto, para perceberem que também por cá chegou a moda do baldaquino. Mas é apenas isto. Não é uma peça essencial, é uma peça de honra, de destaque, é uma peça de luxo, digamos assim, em algumas igrejas mais importantes e mais antigas. Bom, e agora vamos lá, sobretudo às funções do altar na liturgia. E vocês vão me perdoar, mas eu já vos disse, isto não é uma formação sobre liturgia, mas passa-se assim um bocadinho mais como gato pelas brasas nestas coisas, mas perguntem, não tenham, se houver necessidade de perguntar, façam favor, estejam à vontade. Quais são as funções do altar na liturgia, especificamente do altar? 2. Uma função sacrificial e uma função devocional. E quando eu vos meter as fotografias, é fácil perceber. Sacrificial, celebração da Eucaristia propriamente dita. Este é o altar da sede de Lisboa. Devocional. Quando temos, por exemplo, a adoração do Santíssimo Sacramento, é no altar e tendo o altar como centro que ela se desenrola. Portanto, são 2 dimensões. A principal, óbvia, mais importante, obviamente, é a dimensão sacrificial, porque é a dimensão da celebração da Eucaristia, mas há uma dimensão devocional que não deixa de ser importante, ligada à Eucaristia, obviamente, mas é uma devoção. Portanto, o altar tem estas 2 funções principais. Depois, agora vamos ver como é que o altar deve ser constituído. E isto vai permitir, se calhar, começarmos aqui a fazer aqui algumas perguntas, porque é normalmente nestas coisas que normalmente há às vezes aí umas coisas um bocado ousadas ou um bocado fora da mãe. mas, de facto, são estas as características que um altar deve ter sempre que possível. Deve ser de matéria nobre, duradoura e resistente. Se possível, de pedra. Se possível, de pedra. Nem sempre será possível, ou nem sempre será possível ser totalmente de pedra. Há circunstâncias que não permitem, mas eu vou ilustrando porque é mais simples assim, até para percebermos. Quando, por exemplo, eu estive na Catedral de Bruxelas, na altura, o altar era uma coisa maravilhosa, uma construção maravilhosa assente em 2 pelicanos de metal, mas com um tampo de vidro.
Claro que aquilo parecia uma mesa de sala com 2 pelicanos de zinco. Portanto, era assim, digamos que um adereço que esteticamente até tinha a sua graça, mas que não cumpria de modo nenhum este requisito do ser resistente. Tanto que não cumpria que, de facto, ele não aguentou. Houve uma ocasião em que houve por ali um acidente e ele começou a estalar. Hoje é outro, claro, porque se verificou claramente a fragilidade daquele altar. E ninguém pensa em fazer um altar, pôr um altar em plástico, não é? Já se viu de tudo e numa emergência, pronto, que remédio, mas ninguém previu propriamente, ninguém vai prever para uma igreja nova meter um altar de plástico. Porque não, pronto, não é digno, pronto, é daquelas coisas que não é digno, tal, quem não, pronto, isto, fazer do altar uma bijutaria não me parece assim propriamente também a coisa mais digna que há. Portanto, estes são os critérios. Se possível de pedra, nem sempre é, mas pelo menos de uma matéria nobre, duradoura e resistente. Se possível, deve ser fixo. Não, nem sempre é, mas se possível, deve ser um altar fixo. Não é, na nossa liturgia, é óbvio que nós podemos ter um altar móvel, claro que sim. Mas isso funcionou e foi extremamente importante quando nós, por exemplo, estivemos incapacitados de ter os nossos edifícios. Ora, pedia só aí que alguém desligasse aí o microfone, tem aí a via aberta. Está bem? Ora bom, ainda está por aí alguém com a via aberta. Vejam lá. Pronto, agora sim. Então nós estamos, então, o altar deve ser fixo porque o pressuposto da liturgia é que o altar, na espiritualidade católica, o altar é estável. O altar é estável porque representa Cristo, que é a rocha. É por isso é que se chama também a atenção para a pedra e e, se possível, para que seja fixo. O altar deve ser inamovível para significar a firmeza de Cristo, que é rochedo, que é alicerce, que é pedra angular. Portanto, tudo a evocar um pouco esta imagem da firmeza do rochedo que é Cristo para a Igreja. Então, Senhor Padre Francisco, sim, antigamente havia altares, tinha um quadradinho com uma pedra no meio, isso já tinham, não. precisamente, porque havia, como não era possível o altar ser todo construído em pedra, e porque às vezes até era simplesmente difícil, ou era caro, ou até havia sítios onde nem havia assim grande pedra para trabalhar, o que é que se fez? Reduziu-se a obrigatoriedade da pedra ao mínimo. Então o que é que era a pedra ao mínimo? Era um quadradinho ou um retângulo chamado pedra de ara, era assim que se chamava e chama, pedra de ara, e que, no qual por cima se colocava a toalha e era onde se colocava o corporal e depois onde estava o pão e o vinho para se consagrar. Era naquele bocadinho de pedra que devia acontecer o sacrifício. Era a única parte do altar antigo que era dedicada. Isto é, vocês assistiram já à dedicação do altar da nossa matriz, certamente que se lembram. Ora, ele todo é de pedra. Ele todo é de pedra. Mas, se ele fosse de madeira, e aliás, o antigo de madeira, que lá estava, tinha a pedra de ara, porque cumpria o preceito. Tinha o tal quadradinho, onde estava colocada esta pedra, que tinha sido a única coisa que tinha sido dedicada, ungida e para a qual tinha sido feito, ou benzida apenas, e para a qual tinha sido feito o rito preparatório, que depois tinha sido ali colocado. Portanto, não se dedicava o altar inteiro, mas só a pedra de ara. Portanto, era assim um bocadinho, pronto, a versão reduzida. Mas era aí precisamente isto que acontecia. Portanto, daí a explicação. Está bem? Esse quadradinho
era, digamos que, a pedra toda do altar encolhida depois de uma lavagem e reduzida ao mínimo para permitir ali cumprir a regra mínima que é celebrar num altar de pedra. Bom, depois, o altar deve ser visível. Isto pode parecer ridículo estar a dizer isto, mas é que se vocês entrarem nas igrejas mais antigas, que tinham imensos altares, havia alguns que dificilmente se pode dizer que primassem pela visibilidade, porque estavam tão encaixados lá em capelas laterais, ou tão encaixadinhos assim em panos de parede, assim num cantinho, que pronto, a visibilidade deles é sofrível, para não dizer quase nula. Portanto, no rito que nós celebramos hoje, é uma das condições, o altar tem de ser visível, tem de estar visível, para permitir a participação da Assembleia e de concelebrantes, caso existam, na celebração com qualidade. Bom, o altar deve ser um só. Vem na sequência. Nas igrejas construídas de novo, não é permitido que exista mais que um altar. Porquê? Porque hoje em dia não há concelebrações, não há missas celebradas ao mesmo tempo dentro do mesmo espaço. Portanto, quando há concelebração, estão todos junto do mesmo altar. Não há necessidade de desmultiplicar altares. No rito antigo, até ao Vaticano II, isso não era possível. A concelebração não era possível pelas regras litúrgicas. E, portanto, cada padre tinha que celebrar a sua missa, a fazer a sua celebração. Ora, o que é que isto implicava? Quer dizer, imaginem um convento como a Alcobaça, não é? Um mosteiro como a Alcobaça, onde havia 999 monges, era a conta, e onde para aí 500 eram padres. Ora, imaginem, quer dizer, como é que o dia tem 24 horas e eles também tinham de dormir, até porque não se podia celebrar de noite. E, portanto, lá está, não se podia celebrar de noite, tinha que haver imensos sítios para celebrar, e, portanto, era a igreja com muitos altares, era a sacristia com muitos altares, eram as capelas do claustro com muitos altares, era o próprio claustro com muitos altares, e ainda havia umas quantas ermidas por lá espalhadas pela cerca toda do convento, do mosteiro, para permitir que toda a gente pudesse celebrar a Eucaristia. E, portanto, daí a desmultiplicação dos imensos altares que vocês veem nas igrejas mais antigas. Hoje em dia, para o rito, nas igrejas modernas, para o rito atual, não é permitido mais que um altar. Portanto, deve ser um só. Depois, o altar não deve servir para mais nada, senão para as suas funções próprias na liturgia. Por exemplo, não é para fazer leituras. Não é dali que em tempo normal se fazem leituras. Vocês viram-me no pavilhão fazer uma coisa que eu não devia fazer, que é na Sexta-feira Santa e no Domingo de Ramos, fazer a leitura do Evangelho a partir do altar. Pois, na verdade, não devia. E não devia porquê? Porque supostamente eu devia ou ter um ambão para mim, uma estante provisória para eu ler a partir dali, ou devia ter lido a partir da cátedra. Mas como nós ali na cátedra não temos microfone, teve de ser assim, mais ou menos improvisado. Mas não deve ser. O altar não deve servir, a não ser para as suas funções próprias, porque é, de facto, o lugar iminente do sacrifício. Reparem, como é que nós notamos isto? Os altares são ungidos com o óleo do crisma. São as igrejas, na sua dedicação, são os altares, como vocês puderam ver quando o nosso na matriz foi dedicado, são os sacerdotes na sua ordenação, somos cada um de nós quando somos crismados. Portanto, o mesmo óleo que nós recebemos quando somos crismados ou ordenados não é o que é empregue no altar, é o que é empregue na igreja. Portanto,
qualquer coisa que tenha a unção com o óleo do crisma ganha um caráter diferente. Ganha um caráter diferente. A igreja ganha o caráter de lugar sagrado, o altar, lugar iminente do sacrifício de Cristo, e nós, o lugar com a confirmação, ganhamos um caráter diferente, de crismados, de capacitados para a evangelização. E o sacerdote, pronto, fica assinalado também como ganhando um caráter novo, sacerdotal. Se possível, não deve ter nada em cima dele a não ser a toalha e uma cruz. Se possível. Nem sempre é. Porquê? Precisamente por isto. Não é? Não, longe vai o tempo em que se carregavam os altares de velinhas, de tocheiros, disto e mais aquilo e aquilo outro, e era uma confusão. A reforma do pós-Vaticano II, o que pretendeu chamar a atenção foi para a centralidade e para a simplicidade do sinal. Quer dizer, e portanto, despojar o mais possível de elementos os altares. Portanto, se possível, apenas aquilo que tem mesmo que lá estar. Velas, pois, nem sempre é possível estarem no chão, serem tocheiros daqueles de chão. Mas se for, melhor. Porque nem essas sequer têm de propriamente estar em cima do tampo, do bloco do altar. Portanto, se possível, deve haver esta possibilidade de o ter limpo de quase tudo. E depois, não deve ser multiusos. Por exemplo, não se deve aproveitar para guardar lá dentro os livros ou as alfaias sagradas, assim abrindo uma tampinha ou abrindo uma gaveta da parte de trás. Não se riam, que isto parece-vos ridículo, mas isto existe. Não se riam. Isto existe, eu já vi. E, portanto, não gostei, mas o que é facto é que, pronto, às vezes estas coisas não deviam existir. Foram, assim, às vezes, assim, algumas coisas de abuso. Espero que a pouco e pouco isto vá sendo eliminado, mas estas coisas, de facto, estavam lá. Bom. Eu também há quem ponha lá um arranjinho de flores no alto. Mas é que não, as flores podem estar perfeitamente no chão. As flores podem estar perfeitamente no chão, não fazem falta nenhuma em cima do altar. Trazem formigas, trazem moscas e depois, para quando estamos na celebração da Eucaristia, andamos ali a sacudir moscas e fui a matar formigas para não irem nem para o vinho nem para o pão. Pronto, não vale a pena. Flores é no chão. Bom, história da configuração e de colocação do altar. Isto muito resumido. Lembrem-se daqueles tipos que eu falei há bocado. Aqueles tipos segundo a colocação e segundo a utilização e a forma de construção. Ora bem, até ao século IV, nós não tivemos outro altar senão o altar móvel. E que era em feitio de mesa. Porquê? Não tínhamos igrejas. Nós não tínhamos igrejas, celebrávamos onde podíamos, celebrava-se onde se conseguia, na casa de quem tinha algumas divisões maiores, e, pronto, sem espaço próprio, obviamente que o altar era móvel e obviamente que a configuração era de uma mesa. Ninguém ia estar por ali com outras coisas. Portanto, até ao século IV era isto. E assim se explica que nós não temos altar nenhum anterior ao século IV. Porque eram todos, obviamente, perecíveis, porque eram todos utilizáveis noutras coisas. Obviamente não temos nenhum anterior ao século IV. A partir do século IV e até ao século XII, com o desenvolvimento dos edifícios da Igreja por todo o lado, e aqui já, segundo os vários ritos, não só o latino, mas o bizantino e tantos outros que se desenvolveram, o altar foi ganhando forma estável. E então ganhou, tornou-se isento, isto é, ficou no meio da divisão ou da basílica, ou do espaço que se constituiu como igreja, e tinha a forma da mesa ou do bloco.
Forma de mesa que era mais simples de fazer. Mas também tinha a forma de bloco, porquê? Porque às vezes, e muitas vezes, eram colocados debaixo deles os túmulos de mártires, ou pelo menos relíquias de mártires. E isso implicava que se colocasse, que se colocasse ali uma estrutura que albergasse e que tornasse segura a relíquia. Ora, uma mesa nem sempre garantia isso. E, portanto, às vezes fazia-se mesmo um bloco, colocava-se e sepultava-se ali o mártir ou a relíquia do mártir e por cima colocava-se mesmo o altar, um bloco, para que não houvesse o perigo de profanação ou de roubo das relíquias. Isto hoje parece-vos uma questão de sumenos, mas o facto de uma igreja ter uma relíquia de um mártir ou de um santo importante era garantia da sua preponderância, era garantia de que tinha peregrinos, era garantia que tinha fiéis, era garantia de que havia devoção à volta dela, não é? Portanto, era extremamente importante que houvesse uma relíquia de alguém em determinada igreja. Não é à toa que Dom Afonso Henriques, passados alguns poucos anos de ter conquistado Lisboa, manda buscar as relíquias ao Algarve, as relíquias de São Vicente, e trá-las para a capital. Porque, de facto, isso dava notoriedade a uma determinada igreja que era importante destacar. Depois, a partir do século XII e até ao século XVI, começaram a nascer os altares adoçados e em tipo de banqueta. Portanto, aquela estrutura encostada mesmo. Ora, porquê? Relíquias. Ora, aqui vamos nós às relíquias. Como havia a necessidade de ter muitos altares e de cada altar ter uma relíquia, nem que fosse um bocado de madeira que tinha tocado no túmulo de um santo, porque isso também constituía uma relíquia, nem que fosse isso, mas começaram-se a destacar os altares encostados às paredes para permitir, porque não podiam estar no meio, não é? Não podiam estar 5 altares no meio de uma igreja, como é óbvio. Portanto, encostaram-se todos às paredes para permitir que fossem mais e que tivessem visibilidade e bom acesso. E, ao mesmo tempo, o facto de estarem mais encostados ou mais próximo da parede permitiram que se fossem colocando pequenas construções em cima deles, onde se colocavam as relíquias, ou as imagens dos santos, ou cruzes, ou castiçais. E então a coisa foi crescendo. Porque já não tinha que estar só apoiada no altar, mas podia trepar pela parede acima. E é por isso mesmo que, de facto, o altar adoçado nasce a partir do século XII até ao século XVI, neste feitio encostado, e é quando nascem aquelas grandes construções e os altares à frente desses mesmos lugares onde se celebra, desses altares adoçados. São todas as nossas igrejas mais antigas. Por isso a gente diz o altar de, o altar de, o altar de. Pois, porquê? Porque era ali que se cultuava particularmente e se celebrava por determinado santo ou por determinada intenção ou por determinada comunidade. Por exemplo, uma imagem eu aqui não trouxe, mas vocês que já lá foram, creio que se lembram. Igreja do Cabo Especial, a Igreja do Santuário. Não é uma igreja paroquial, mas é uma igreja que, bem comparado, neste caso não é mal comparado, bem comparado, foi como Fátima no século XVIII. O século XVIII era o grande santuário português. Primeiro, porque os reis tinham uma devoção imensa, Dom Pedro II e Dom João V tinham uma devoção imensa à Senhora do Cabo, portanto, aquilo iam eles e a corte toda atrás, não é? Isto é como no Sporting, onde vai um, vão todos. Portanto, e ao rei, lá vai a corte toda atrás para fazer festa à Senhora do Cabo, e então a Senhora do Cabo que não tinha só uma festa,
tinha praticamente festas todas as semanas, porque muitas paróquias iam lá fazer a sua peregrinação anual, ou de 4 em 4 anos, para celebrar. Ora, aqueles altarzinhos todos que lá estão, foram pagos todos por diferentes paróquias. E então era ali que eles celebravam. Era o seu lugar de celebrar. Era o seu lugar de celebrar a fé. Cada qual andava a competir quem é que tinha as lanternas maiores, quem é que metia mais prata, quem é que oferecia o cálice melhor, quem é que tinha aquilo mais bem enfeitado. Portanto, às vezes chegava-se assim ao cúmulo de ter umas diferenças assim um bocadinho grandes dentro da mesma igreja. Não é? Claro que agora não se nota porque os franceses foram lá e raparam a prata toda, mas de facto era o que aquela igreja era assim, era um repositório das diferenças das comunidades. Portanto, mas isto para voltando, para vos explicar que estes altares adoçados começou a construir, como estavam encostados à parede, permitiram que este tipo de construção e de enfeite e de decoração nascesse. Pronto. É isto. O retábulo, os altares adoçados e de banqueta. Do século XVI ao século XX, começaram a criar-se, mantiveram-se os altares adoçados, claro, nos laterais, mas normalmente os altares mor, os das capelas principais, tornaram-se altares de retábulo. Isto é, lembrem-se, separados da parede. Para quê? Para permitir o sacrário ali colocado, para permitir o trono, para permitir a imagem de um santo mais, assim, mais volumosa e de mais devoção, colocada no retábulo principal, portanto, no fundo da capela mor, assim como a presidir à igreja toda. E isto é uma inovação, não é que não existisse antes, mas é sobretudo quase que uma imposição de estilo que o Concílio de Trento, no século XVI, a meio do século XVI, acabou por favorecer. Porquê? Culto da Eucaristia. Portanto, o culto da Eucaristia implicava trazer o sacrário para o meio da capela mor, para estar visível. E em Portugal, acentuou-se a questão com aquela pirâmide que era o trono que era do Santíssimo Sacramento, onde se expunha o Santíssimo. Portanto, a devoção eucarística obrigou a que o altar, o altar deixasse de ser adoçado na capela mor para passar a estar afastado. Ora, tornou-se muito menos exuberante, obviamente, já não dava para pôr lá aquelas coisas todas em cima porque não havia parede para agarrar, e também não havia interesse nenhum porque tínhamos um sacrário ali. E o sacrário é que era importante destacar. Portanto, estão a ver, a evolução teológica obrigou a que houvesse aqui uma inovação na forma de colocação dos altares. Normalmente era só o altar mor. Normalmente era só o altar mor. Os outros continuaram adoçados. Mas no altar mor, isto passou a ser quase que um cânon. Nunca foi obrigatório que assim fosse, mas passou a ser quase um cânon. Qualquer igreja construída, sobretudo, por exemplo, aquelas que aqui da zona de Lisboa, que caíram com o terremoto e que foram reconstruídas, foram todas assim. Portanto, é rara a igreja que tem o altar banqueta encostado. Normalmente está sempre afastado para permitir a circulação até ao sacrário e até ao trono. Pronto. Depois, a partir do século XX, e não só, não é só a partir do Vaticano II, porque já antes havia bons exemplos, começámos a ter outra vez altares isentos. Isto, portanto, e em feitio de mesa e em feitio de bloco. E isto porquê? Eles começaram a celebrar virados para a Assembleia outra vez? Não. Continuavam a celebrar virados para o Oriente. Não havia, a questão não está aí. Mas começou-se a achar que era esteticamente muito mais importante que a atenção se centrasse muito
no altar, na ação litúrgica do altar, sem se perder no meio de uma decoração demasiado profusa, demasiado barroca. Ora, o que é que isto levou? Levou que, mesmo continuando a celebrar para o Oriente, portanto, não para a Assembleia, existam ainda hoje muito bons exemplos de altares separados, de altares mesa ou de altares bloco, separados da parede do fundo. Mas sem decoração nenhuma, só com o sacrário, e às vezes já nem com o sacrário em cima, ou porque às vezes já tinha sido retirado para uma capela lateral, mas para justamente permitir que houvesse um centrar naquilo que é essencial na liturgia concretamente. E isto, por exemplo, olhem, um exemplo também que eu conheci muito bem, conheço, é que vocês se calhar não, mas que vos convido a passar por lá quando tiverem a oportunidade. A Igreja da Corredora, no Castelo de Sesimbra, não é do Castelo, é cá de baixo, é uma igreja de 1955 e que tem este exemplo típico, um altar que na altura serviu para celebrar virado para o Oriente na mesma, ainda não tinha sido aprovado o rito novo, mas que já estava completamente adoçado, desadoçado da parede, já estava completamente separado e muito separado. Não estamos a falar de 20 centímetros, estamos a falar de quase 2 metros. Portanto, não... isto para permitir ali esta celebração centrada no essencial, mais despojada e, portanto, de um modo já a anunciar o novo espírito. A partir do Vaticano II, temos então o nosso rito atual que nós conhecemos, em que, seja em feitio de mesa, seja em feitio de bloco, os nossos altares são como nós os conhecemos, em que o sacerdote está de um lado virado para a Assembleia e a Assembleia virada para o sacerdote e todos com o altar ao centro. Portanto, é um pouco esta. Pronto. Importa dizer o seguinte: é proibido celebrar à maneira antiga? Não. Eu próprio tive que celebrar muitas vezes virado para o Oriente e, portanto, de costas para a Assembleia. Porquê? Porque quando tinha uma capela tão pequenina, na minha primeira paróquia, era tão pequenina que não tinha, e com degraus logo, não tinha capacidade de meter lá uma mesita sequer. Olha, estava lá o altar, então celebrava-se assim. Quando se dava a bênção e quando se fazia a leitura, virava-nos para toda a gente, mas o resto da celebração acontecia à maneira antiga, não era em latim, era em português, mas era virado para o altar e não para a Assembleia. Portanto, não é proibido. Aliás, há assim uns apartes na liturgia, a parte que vocês não veem, mas que lá está escrita a vermelho nos missais, que dão como pressuposto que nós até estamos mesmo virados para o Oriente e não para a Assembleia. Porque a dada altura mandam-nos virar, ora, aquilo não faz sentido nenhum, porque nós já estamos virados, não é? Mas a dada altura. Mas, portanto, não está proibido, pode-se celebrar na ausência de outra possibilidade. É assim que se faz. Olhem, em São Pedro, em Roma, é isto que acontece. Não, como é óbvio, só há um altar que não esteja adoçado. Pronto, quando lá vamos celebrar, e lá só celebram cardeais e o Papa, portanto, quando não há hipótese, não há hipótese. Tem que ser mesmo para virados não para a Assembleia, mas para o Oriente. É o que é. Bom, continuando. Posso fazer uma pergunta, Padre Francisco? Pode ser assim parva, mas assim, quando se celebrava a Eucaristia naqueles altares laterais adoçados, que celebravam vários sacerdotes ao mesmo tempo. Cada um em seu altar, mas sim. Mas aquilo não era uma grande confusão, não só via uns aos outros. Era. Era uma enormíssima confusão. Só que, imaginem, mas olhem, eu já vi isso acontecer em São Pedro. Mas como São Pedro é muito grande,
Bom, enfim, é uma confusão relativa, acaba por ser mais confusão com o pessoal todo lá a tirar fotografias, um bando de coreanos ou tal a tirar fotografias do que propriamente, o barulho dos outros padres. Mas aquilo é muito grande. Mas sim, imaginem uma igreja como a do Cabo Especial, não é? Em que os altares estão de facto muito próximos, estão precisamente lado a lado. Obviamente que era uma grande confusão. Era mesmo uma grande confusão. Que só era atenuada, mas também mesmo assim não era grande virtude, porque ninguém entendia latim. E, portanto, ninguém respondia. Rezava tudo o terço e era aconselhado a estar caladinho, não é? A rezar o terço baixinho. Tirando os pechananços que haviam sempre, não é? Tirando os pechananços que haviam sempre, porque há pessoas que não conseguem mesmo rezar sem pronunciar alguma coisa, de facto era o que havia. Mas sim, era uma enorme confusão. E a dignidade da celebração, quer dizer, Sim. não afetava a validade nem a dignidade que o sacerdote lhe dava. Mas convenhamos que exteriormente era de facto uma parafernália. Era confuso. Não, e daí que tenha sido feito este movimento de reforma, justamente por causa disso, não é? Não é que, reparem uma coisa, não é que o tempo antigo não tivesse feito santos. Nós chegámos cá por causa dessa gente, dos nossos avós, que celebraram assim daquela maneira. E eram tão santos ou mais que nós. Portanto, não é por aí. A questão é que, de facto, exteriormente, é muito mais distrativo. É muito menos, favorece muito menos a interioridade. Ora, a liturgia também é para isso, não é? Também é para alimentar a interioridade. Ora, se eu vou à Eucaristia para andar ali perdido no meio de vozes de um lado, vozes de outro, e ainda por cima vozes que eu não entendo muito bem, pronto, o sinal perde-se, não é? O sinal perde-se. É um bocadinho por isto. Não sei se respondi. Sim, obrigado, sim, também parecia que seria isso. Era uma grande confusão. Seria confusão. É Obrigado. confusão. Bom, Padre Francisco, sim, João. pode-nos satisfazer a curiosidade, a nossa nova igreja vai ter o altar de mesa ou bloco? O altar provavelmente vai ser bloco. Okay. Provavelmente vai ser bloco. Mas não vai ser todo de pedra. Não é possível. Não é possível ser inteiramente de pedra. Isto vai ter uma parte de pedra e outra parte de madeira. Ok. Por causa da questão do peso. Não é? Por causa da questão do peso. Tá bom, obrigado. Nada. Ora bem, então, só para termos aqui, então, só para vocês verem, então, lembrarem a dedicação do altar da matriz. Pronto. Bom, passamos ao ambão. E no ambão vamos ser um bocadinho mais resumidos, porque o ambão é mesmo mais resumido. Aliás, porque é uma peça litúrgica que praticamente não existia até determinada altura. Durante muitos séculos, os primeiros, simplesmente não existiu. Ponto. Era uma não existência. O ambão, tipos, história, função. Então aqui vai aqui um rapazito a ler a proclamar a palavra a partir do ambão. Ambão, tipos. 2. Fixo e móvel. Fácil, não é? Parece óbvio, parece estúpido, mas é bom que estas coisas se digam. Fixo, feito de pedra, como o altar. Móvel. Portanto, assim esta à antiga, como está na Capela de São José. Estão a ver? É igualinho. Quanto à localização, 2 tipos também. Lateralizado ou axial. O lateralizado é quando ele está do lado, não está no eixo. Não está no eixo. E nós já vamos perceber porque é que ele não está no eixo. E do outro, o altar, esta aqui é da Igreja de São Pedro em Faro. Portanto, este que está aqui, lateralizado. E o axial, isto é a Basílica do Monte Sião, em Jerusalém, a Basílica da Dormição. E como vocês veem, dá para notar aqui ao cantinho, o ambão está no eixo. Estão a ver a cátedra, estão a ver o altar
e o ambão está aqui no eixo à frente do altar. Portanto, e esta é uma forma que também é possível, não é tão vulgar, mas existe. E existe há muito tempo. Quanto ao formato, e aqui isto vai fazer um bocadinho mais confusão, porque isto é mais técnico, mas explica-se bem. Temos dois tipos, quanto ao formato. De lecterna, isto é a palavra latina, do sítio onde se lê, lecterna. Os ingleses mantiveram a palavra lectern. E estante. E aqui é justamente ao contrário daquilo que vocês estão a pensar que vai ser. Lecterna é uma estrutura estreitinha e simples, de onde que serve como ambão, sítio para suportar os livros da palavra de Deus. Estante é a construção, é a estrutura de ambão. É completamente ao contrário daquilo que vocês pensavam. E porquê? Pensem no latim. Lecterna é o sítio de onde se lê. Estante evoca o stare. É o sítio de onde se está. É o fixo. É aquele lugar mais solene, fixo, de onde se proclama a leitura, sobretudo o Evangelho. Portanto, é completamente ao contrário daquilo que vocês pensavam. É a lecterna, que é a estrutura mais simples, e a estante, que é a estrutura mais larga e normalmente até fixa ou tendencialmente mais fixa. Padre Francisco, peço desculpa. Não, diga, Manuela. Tinha ali uma curiosidade. No Lecterna, a seguir ao fundo que se via era um altar de madeira. Era um altar muito curioso. Era sim, senhor. É um altar muito interessante. Era sim, senhor. Era de madeira e pedra. É madeira por baixo e pedra por cima. Pedra por cima. É assim parecido com o que o nosso vai ser também. Coisa estranha. Madeira em baixo. Era original. Era. Nem muito, mas sim. Não? Pronto, tinha assim um formato diferente. Os altares, os altares hoje em dia são muito artísticos. Ora bom, história do ambão. Como vos tinha dito, ela tem uma história muito mais breve e muito mais simples que a do altar. O ambão não existiu até ao século IV. Pela simples razão do que nós não tínhamos igrejas. Portanto, não tínhamos igrejas e, portanto, um sítio para ler, uma estante específica, um móvel específico para ter os livros, não existia. Aliás, até nem existiam propriamente assim livros assim ao Deus dará, não é? Porque eram tão caros. No princípio era um feitio de livro, enrolado, não é? Um feitio de rolo. Depois é que começaram a ter a forma do códex que nós hoje conhecemos e que chamamos livro. Mas já um bocadinho mais tardio. Quer dizer, não era propriamente a primeira coisa que ninguém se lembrava de ter em casa, não é? Para permitir que a comunidade cristã... Tanto o que é que se fazia? Provavelmente estava lá dentro de um estojo, como faziam os judeus, abria-se o estojo naquela altura, ia-se tirar o rolo para proclamar, e quando passaram a ser códex, também se calhar havia um género de um estojo, uma estantezinha onde estavam, ia-se lá e tirava-se e fazia-se a proclamação. Se calhar poisava-se em cima do altar e tudo também, mas de facto não nos chegou nenhuma estrutura de ambão anterior ao século IV. Quando é que surge? Surge no ambiente bizantino. Isto é, surge no Oriente da cristandade, naquilo que é a zona da Grécia, hoje da Turquia, de Jerusalém. É como surge o ambão. E o ambão surge com uma forma arquitetónica possante, que ainda hoje mantém em muitos sítios, não é? Pelo menos assim nos sítios maiores. Chama-se bema. É assim que eles lhe chamam, bema. Que é uma construção que tem escadas de um lado e de outro, e no alto é que tem então a plataforma, a estante, digamos assim, onde se coloca o livro para proclamar a leitura de alto. Não existe em todas as igrejas,
mas é típico do rito bizantino ter este tipo de estruturas à frente da iconostase que tapa o altar, que é uma parede cheia de pinturas que tem o altar lá por trás, mas não vamos por aí, isso é rito bizantino. Mas é esta estrutura que é o primeiro ambão, ou que tem as funções de ambão que nós conhecemos. É o primeiro lugar específico para a leitura. O rito latino de Roma, nesta altura, não tinha uma estrutura assim. Nunca tinha sido criada. Mesmo nas igrejas, nas primeiras igrejas, não era. Se surgiu apenas como algo móvel, acessório que ali se colocava. Nem era propriamente uma peça que se valorizasse. Tanto que no Ocidente, em Roma, e mais no Ocidente, também não há peças destas quase até ao século VI. E bem entrada. Portanto, isto também nos demonstra que não havia, que o ambão é uma coisa muito tardia no Ocidente. Mas a dada altura, começa a influência, claro, e começa também a reflexão teológica e litúrgica a acontecer. E então, quando é que ele surge? Surge por causa destas influências, da leitura, da reflexão teológica, surge nos mosteiros beneditinos. E depois passa para os coros capitulares das catedrais. O que é que são os coros capitulares das catedrais e o que é que são e nos mosteiros? Vocês já foram, por exemplo, bom, se calhar não foram, mas é assim, essa figura que vocês estão aí a ver, dá para ilustrar, é o coro catedralício da Catedral de Toledo. Ora bem, isto está onde? Está no meio da igreja, estilo ovo estrelado, ali no meio da nave, está ali no meio, em frente da Capela Mor, mas está ali em frente a tapar a vista a toda a gente, que são paredonas que só deixam, que ocupam a nave central toda e só deixam as naves laterais, bem, assim são grandes, mas de qualquer dos modos, só deixam as naves laterais para as pessoas circularem e estarem. Quem é que se sentava aqui? O bispo e os cônegos. E o que é que eles faziam? Rezavam as horas litúrgicas, a liturgia das horas. Laudes, vésperas, ofício de leituras. Bom. Onde é que surge o ambão no Ocidente? Surge aqui no meio destes coros, que os monges tinham também nos mosteiros, nos conventos. Era também o chamado coro alto dos mosteiros, servia para isto. Eram também um conjunto de cadeiras que eles tinham lá no alto, com um ambão ao meio, muito grande, às vezes, onde estavam apoiados os livros e de onde se faziam as leituras. Neste caso, o ambão é como surge, não era propriamente para a missa, porque a missa, nesta altura, na Idade Média, as leituras, quando se proclamavam-se em latim, portanto, eles nem estavam muito preocupados em estar a arranjar um lugar próprio para anunciar ao povo que ali estava. Elas eram proclamadas em latim e também não se fazia homilia. Portanto, não era necessário sequer pensar nesta peça ambão. Surge para o coro, surge para as leituras daqueles que eram educados e que estavam no capítulo. Portanto, ali estão a ver também um ambão em feitio de águia, se repararem, também ali está no coro catedralício de Toledo. Ora, mas há uma coisa curiosa. Os concílios medievais, os últimos concílios medievais, Constança, Pisa, Ferrara, já como quiseram reformar a Igreja neste contacto com a palavra de Deus, isto já soava tudo muito estranho. Como é que se ensinava, como é que se fazia catequese se não se lia a palavra, se não se explicava? Estes concílios começaram a dar instruções que nunca foram aplicadas plenamente para se ensinar o povo e se lhes fazer as leituras. Mesmo que fossem em latim, mas tinha que se fazer. E então, por uma questão de dignidade diferente entre os livros, meio que na celebração, criaram dois ambões.
não é? Criaram 2. Em vez de não havia nenhum, passaram logo a 2. Um para ler o Evangelho, que ficava do lado norte, e outro para ler a Epístola, que ficava do lado sul. Portanto, obviamente que o mais importante era o que estava do lado norte, o menos importante, que era o da Epístola, do lado sul. E assim, foi assim que Trento apanhou as normas e reforçou-as. E aqui reforçou-as com a obrigação de fazer homilia. Mesmo que a leitura continuasse a ser em latim, a obrigação era de fazer a homilia para explicar, pelo menos ao domingo, e também fazer o sermão. A homilia é quase nunca... Bom, enfim, quando era feita... Portanto, foi assim uma norma que nem sempre se seguiu muito fielmente. Quanto ao sermão, esse sim, e até se criou, como eu vos disse, e já vamos outra vez falar nisso, criou-se até uma peça nova, que também tinha vindo do refeitório dos mosteiros, chamada púlpito, para o sermão, especificamente para o sermão. Não era para proclamar evangelho nenhum, era para o sermão. Portanto, temos aqui então como surgem dois lugares de leitura, uma duplicidade dos lugares de leitura. Para a Epístola e outro para o Evangelho, portanto, mais digno, mais solene. Normalmente até mais enfeitado um pouco. No pós-Vaticano II, chegamos então... Desculpe interromper. Então, se calhar, pronto, nós lá no Norte temos as chamadas varandinhas, que nós em pequenos dizíamos que eram as varandinhas, em que quando era na quaresma os padres faziam lá as pregações, portanto, Isso. Aí também davam os sermões. Isso. Mas, portanto, isso aí então também era não é? É uma coisa que é relativamente recente na história da Igreja. Lá está, é pós-século XVI. Lá no Norte, a maior parte das igrejas tem todas essa... Sim. E hoje em dia explicarmos aos mais pequenos, porque não é feito lá nada agora, é só ornamentação, porque não fazem nada. Isso. Pois é, hoje em dia deixou de ter função. E deixou de ter função porquê? Porque supostamente nós devemos fazer homilia, não é? E, portanto, a homilia faz-se do ambão. Não é? Faz-se do mesmo lugar de onde se proclama a palavra. E deixou de haver o sermão separado, não é? Ou pelo menos normalmente não há o sermão separado da celebração da missa. Quer dizer, eu ainda fui uma vez aos Açores, acabadinho de ordenar, à Ilha do Pico, porque me pediram para ir lá fazer a pregação, o sermão do São Mateus. Então foi uma semana inteira de sermão do São Mateus. E também me lá enfiaram no púlpito e lá fiquei eu a fazer o sermão de São Mateus lá no púlpito. Mas, pronto, era no sítio próprio, mas já para mim já não me era assim uma coisa natural, mas era para isto que servia. É? Portanto, servia para o sermão. E é uma coisa já pós-Trento. Ele existia, mas existia nos refeitórios dos mosteiros e depois adaptou-se para vir, então, como um lugar bom para a sonoridade, para se fazer ali a pregação e a catequese. Portanto, no Vaticano II, as normas litúrgicas então mudaram completamente isto. Deixou de haver este sermão em separado e reduziu-se os dois lugares de leitura a um só. Porquê é que ficou, e agora aqui esta questão, porquê é que ficou só um e normalmente, pronto, não, e porquê é que não se pegou nele, por exemplo, e se meteu ao centro? Porque ficaram os do Evangelho. Como eram os mais decorados e os do lado nobre, não é? Assim se considerava, ficaram só esses do Evangelho. E essa é a única razão. Não há razão nem determinação nenhuma em nenhuma regra litúrgica do Vaticano II que diga que o ambão tem de estar de lado. Ou que tem de estar ao lado direito ou ao lado esquerdo e não pode estar ao meio. Não há regra nenhuma, mas absolutamente nenhuma, que diga onde é que o ambão tem de estar. Tem. Agora, o que se diz é que é só um. É um só, se possível fixo, mas um só. Um só.
Pronto, justamente para fazer o quê? O contraponto, ou é o complemento à única mesa da palavra. Se há à única mesa do pão. Se há um só altar de sacrifício, há uma só mesa da palavra, de onde se reparte a palavra de Deus. Esta é a lógica. Elementos fundamentais para o ambão, e que são muito parecidos com os do altar. Isto é quase decalcado. Se possível, deve ser fixo. Se possível, nem sempre é. Deve ser de matéria nobre, se possível de pedra. Não tem de ser, mas se possível. Porque o tal contraponto com o altar, se for possível. Deve ser um só. Deve ser visível. Pois, porque visível e, sobretudo, estar até para proporcionar que quer dizer que a palavra não seja só uma questão de escuta, mas seja também uma questão visual. Não é? Porque é que vamos com velas e com incenso para acompanhar o evangeliário? É para se dignificar também a proclamação da palavra. Portanto, supostamente, o ambão também deve estar num lugar numa situação de destaque e visível. Deve servir apenas para a sua função de proclamação da palavra. Não serve para reger o coro. Não serve para o mestre ou para a maestra do coro irem para lá a mexer o arroz, a reger dali o coro. Não é sítio para isso. Para isso arranjem uma estante mais pequena, não é? Daquelas pequeninas mesmo, para reger dali o coro. Aquilo não é lugar para reger nem o coro, nem reger a assembleia, a fazer assim umas sinalefas para as pessoas cantarem. Portanto, é apenas e só para isso. Também não é lugar para fazer avisos no fim da missa. Pronto, às vezes lá calha, mas não é, de facto não é. Depois, deve ter iluminação suficiente e, se necessário, quer dizer, se for uma igreja enorme, microfone instalado. É suposto que seja o lugar da proclamação da palavra, portanto, se é para ouvir, é para se conseguir ouvir. E quem vai ler tem de conseguir ler, não é? Portanto, já agora que tenha alguma luz de jeito. Portanto, pelo menos tenta-se, não é? São as condições externas adequadas para o ambão. E de lá está, e também não deve ser multiusos, não deve servir para armazenar livros. Que ele não deve ser uma estantezinha vazia e por trás tenha lá os livrinhos todos arrumadinhos, não é? No caso de ser alguém se enganar na leitura e ir lá buscar o outro. Não. É ambão, não é para mais nada. Não é para estar ali a guardar nem as folhas das intenções, nem o livro de salmos, nem nada. Pronto, é o que é e não deve ser mais do que isso. Também há para aí, houve para aí e há para aí uns exemplos que benza-nos Deus. Bom, peça especial. Tal como havia o baldaquino, nós também temos a tal peça especial, já falámos nela, portanto não me vou demorar muito, o púlpito. Estão a ver? Fantásticas, não é? Esta então é o cúmulo do barroco. Esta é de uma igreja em França. A outra é da Catedral de Bruxelas. E, portanto, olhem, meus caros, está feito com os meus agradecimentos e o meu pedido de desculpas que voltei a passar, embora menos, mas voltei a passar o tempo que me tinha proposto, mas espero que pelo menos tenha sido compreensível. Não sei. Há questões, há perguntas que é que estejam à vontade, está bem? Eu vou deixar de partilhar a tela. Padre Francisco, tenho aqui uma curiosidade. Sim, senhor. Relativamente aos objetos de suporte ao missal no altar, Certo. a almofada tem alguma história? Não, é porque às vezes a almofada acaba por ser mais prática para um livro que está aberto do que própria e menos violenta para as lombadas do que propriamente uma estante. Isto é um exercício fácil de fazer. Uma almofada pode ser muita desajeitadona também, isso também é verdade, não é? Ou grande demais, mas uma almofada como ampara todo o livro e o aconchega, como faz com a nossa cabeça, não é? Como aconchega, é muito menos violento quando estamos a virar
um missal, que é um livro grosso por natureza e que muito facilmente se descola na parte de trás, digamos que a almofada é menos violenta para este movimento continuado. A estante, claro, destaca mais e aproxima mais em termos de leitura para o sacerdote que está a celebrar. Aproxima mais, claro, tenho inclinado. É completamente diferente eu ter o missal a 60 centímetros dos meus olhos do que o ter a 30. Muito bem. É o aspecto prático. Só Tem que, um efeito prático, pois. só que para as lombadas, a almofada é muito menos violenta, muito menos agressiva. E um missal não é propriamente um livro muito baratinho. Muito De bem. todo. Ok, obrigada. Ora bem. Ou vocês estão com medo que eu continue aqui a falar e, portanto, não fazem perguntas e querem se ir embora? Não sei, não há mais questões? Só uma pergunta. As igrejas antigas, na tal pedra que existia nos altares de madeira e no centro havia a pedra, não havia também um orifíciozinho como Estamos a ouvi-lo mal, Sr. António. Diga-me, consegue repetir? nas igrejas antigas Certo. de madeira, o altar era de madeira, e que tinham no meio a tal pedra, algumas não tinham um orifício no centro com uma relíquia de um santo. Tinham sim. Era a tal. E normalmente estava colado ou fixado à pedra de Ara, à própria pedra de Ara. Quando vemos algumas mais antigas, tinham assim género de uma serapilheira ou de um pano de linho, quase em estilo de bolsinha, ou então mesmo cavado na própria pedra de Ara, um pequenino orifício onde estava uma relíquia, que podia ser de tudo. Como vos digo, podia ser mesmo o fragmento de um corpo do santo, embora numa pedra de Ara era muito raro. Era mais normalmente uma lasca que tinha de madeira ou um pedaço de pano que tinha tocado no túmulo de alguém, ou pronto, eram relíquias não de primeira ordem, portanto não de um corpo, mas eram relíquias que tinham tocado no túmulo ou no corpo. Era assim uma coisa. Portanto, mas sim, era suposto terem essas relíquias. Aliás, ainda hoje, quando se dedica um altar, pode haver, não é obrigatório, mas pode haver, digamos assim, o encerramento da relíquia dentro do altar, dentro da pedra do altar. Pode continuar a haver. Mas como vos deve ser muito fácil de entender, quando foi para dedicar o nosso altar ali na matriz, que relíquia é que eu ia apanhar de Nossa Senhora? É um bocadinho difícil, não é? Ela subiu ao céu. E, portanto, não tinha propriamente assim grande possibilidade de fazer ali uma relíquia num altar de uma igreja dedicada a ela, não é? Portanto, quando é possível, sim, é isso que se faz. Pode-se fazer. Não é obrigatório. Não é obrigatório para a dedicação do altar ter lá uma relíquia, mas pode existir. Obrigado. Nada. Então, nada mais? Bom, então olhem, agradeço-vos, desculpem lá por ter demorado outra vez mais um pouquinho. Já pessoas me têm perguntado se estas sessões estão a ser gravadas. Eu penso que sim, que o Mário gravou a outra e esta também está a gravá-la. Isto depois, obviamente, no fim é disponibilizado. E eu também posso dar-vos depois partilhar convosco este PowerPoint, não é? Este como vocês veem, é muito despretensioso, é apenas para ilustrar. Mas era bom, agradecia. Sim, é só mesmo para suportar aquilo que vos vou falando e aqui o nosso diálogo. Portanto, está bem, não tenham isso sim, obviamente vai ser depois disponibilizado. Olhem, aproveito para vos dizer desde já que eu me tinha esquecido, e para vos pedir desculpa que eu esqueci-me de uma coisa, boa parte de vocês está também no curso bíblico, e eu esqueci-me de uma coisa. Esqueci-me que na terça-feira que vem temos o Laus Perene na nossa paróquia. Portanto, o Laus Perene é a adoração perpétua diante do Santíssimo Sacramento, que corre as paróquias da nossa diocese no tempo da Páscoa e até ao Corpo de Deus.
calha-nos a nós dia 27, que é terça-feira. Portanto, para permitir que quem quiser possa estar à noite, porque já há grupos que vão assegurar entre as 9 da noite e as 11 da noite a adoração na matriz, diante do Santíssimo. Para quem quiser poder ir e poder estar um bocadinho diante do Nosso Senhor, pronto, eu não vou dar o curso na próxima terça-feira, está bem? Ficamos libertos para podermos estar diante do Nosso Senhor se quisermos, tá? Pronto, isto é... Vai ser na matriz. Vai ser na matriz. Ainda não estão todas as horas atribuídas. Eu depois ainda vou conversar com os grupos para ver o que é possível, mas pelo menos entre as 9 da noite e as 11 da noite, está aberta e disponível para passarmos por lá e rezar. Lembrem-se, com cuidado, com distância, nos lugares que estão marcados, lá com as desinfecções todas e a máscara. Está bem? Portanto, mas podemos, se quisermos, passar por lá. Portanto, terça-feira não temos eu depois vou avisando também, não temos a sessão do curso bíblico, porque podemos e devemos, se tivermos essa oportunidade, de passar por diante de Nosso Senhor para estarmos um bocadinho com Ele. Está bem? Está bem. Padre Francisco, mas no caso de haver grupos já criados e com alguma dimensão, se calhar também era bom saber que é para depois não irem lá pessoas que ficam do lado de fora. À partida, não. Os grupos que vão, nenhum deles tem uma dimensão muito grande. Na matriz cabe... Não, na matriz cabem 40 pessoas, no devido espaçamento e desde que fiquem nos lugares que estão marcados. Tanto cá em baixo como no coro alto, cabem lá 40. Portanto, nenhum dos grupos que está constituído tem esta dimensão, portanto não há perigo. É que não se avizinha a temperaturas e tempo muito agradável, não é? Não, por isso é que vos estou a dizer, não é? Mas acho que até é um ato de heroísmo da nossa parte se pudermos passar por lá. Claro que sim. Está bem, pronto. Obrigada. Pronto, meus caros, olhem, obrigadíssimo por tudo. Obrigado a nós. Está bem? Espero que tenha conseguido ser minimamente compreensível. Para a semana que vem, se Deus quiser, vamos continuar assim, já focados em outras peças litúrgicas. Está bem? Obrigado por tudo. E desculpem ao... Boa noite. Obrigada. Obrigada. Muito obrigada. Então, boa noite, obrigado. Obrigado, boa noite. Boa noite. Obrigada, boa noite. Boa noite.